Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você está no canal Bíblia de Fato. Meu desejo é que Deus continue abençoando a sua vida. Neste vídeo, nós falaremos um pouco sobre o reino do Messias, o milênio. E a principal indagação é: por que Jesus Cristo reinará na terra? Por que é necessário haver este reino de Jesus Cristo sobre a face da terra e não apenas ele pegar os seus salvos, tanto gentios como judeus, e ir para um novo lugar, um novo céu e uma nova terra? Neste vídeo nós iremos tratar sobre isso, então fica conosco até o final, porque lá no final nós veremos as principais características deste período. O contexto bíblico diz que, de fato, haverá um reino de Cristo sobre a face da terra. Esta é a expectativa dos judeus e esta é a oração dos discípulos de Jesus. Ana, no capítulo 2 de Lucas, versículo 38, diz: sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Antes do cumprimento da promessa do Pai, que é a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, os discípulos perguntaram a Jesus: restaurarás tu neste tempo a Israel? E a resposta do Senhor é: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos a dizer: venha o teu reino. Este reino hoje é o reino que domina o espírito, o coração e a alma daqueles que se entregaram a Cristo e que vivem uma vida com as suas paixões crucificadas, esperando a sua redenção. Semelhante ao que está descrito em Romanos capítulo 8, que a criação, os filhos de Deus e o Espírito gemem pela manifestação dos filhos de Deus. Coerente com o livro do Apocalipse, capítulo 19 e capítulo 20, este milênio se dará depois das taças, pragas, cálice, ou seja, depois da grande tribulação. Quando o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, voltar para julgar as nações pelo seu tratamento para com Israel, para com os eleitos, para com a igreja do Senhor e para com o seu santo nome, lançando o anticristo e a besta no lago de fogo, prendendo o diabo, mostrando características de que há uma organização para haver paz entre o povo. Perceba que o fim só virá quando Cristo, nosso Senhor, reinar sobre a face da terra. Em 1 Coríntios 15, do 24 em diante, diz: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O sonho da estátua que o rei Nabucodonosor teve nos revela isso muito claramente. Depois de todos os reinos que são descritos e interpretados por Daniel, o reino da Babilônia, Medo-Persa, grego, romano e por fim o reino do anticristo, ele diz no capítulo 2 de Daniel, nos versículos 44 e 45: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que no monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, depois desses reinos humanos. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Todo este plano da salvação converge em congregar ou trazer de volta a comunhão com Deus todos aqueles que se perderam. Tudo será restaurado. Tudo que está no céu, tudo que está na terra, estará em uma plena comunhão com o Senhor. Veja o que diz Efésios 1, 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Este período de 1000 anos será um período de paz, porque Jesus estará presente aqui
e também porque a obra do diabo ela foi finalizada por um período de tempo, até que depois do fim deste milênio, importa que o diabo seja mais uma vez solto para tentar aqueles que habitam sobre a face da terra. Quando eu penso sobre isso, eu vejo a dureza do coração do ser humano, que mesmo vendo Jesus Cristo aqui, isso nos revela que haverá pessoas que serão seduzidas a tentar destronar Jesus Cristo, retirá-lo do trono, algo que é impossível. O Senhor reinará para todo sempre, porque segundo Isaías capítulo 11, ele é o renovo que brotará da raiz de Jessé. E ele reinará com justiça, com paz, com vara de ferro. Por quê? Porque sobre ele está o Espírito do Senhor, o Espírito de inteligência, o Espírito de conhecimento, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conselho, o Espírito de temor, o Espírito de fortaleza e o Espírito de Jeová. As características da perfeição do Espírito no Senhor, que é o próprio Deus, faz com que ele mostre para todo mundo como é a harmonia do mundo quando a justiça, a verdade, a equidade reinam e governam. Em Isaías 11, versículo 5, diz que a justiça será o seu cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Na verdade, ele está usando um paralelismo, está enfatizando a mesma coisa. Ele diz que aquilo que firma as suas atitudes é tudo aquilo que é baseado na justiça e na verdade. A santidade do nosso Deus vai reluzir através da sua santa palavra, que ecoará a lei da cidade de Jerusalém, que será restaurada como a principal cidade do mundo e trará longevidade, paz, saúde para os homens sobre a face da terra. Os animais que outrora eram carnívoros não serão mais carnívoros. O leão comerá palha junto com o boi. E também o conhecimento do Senhor encherá a terra, porque o próprio Cristo, da sua própria boca, está ministrando a sua lei. E muitos procurarão para saber do Senhor, como está descrito em Isaías, capítulo 11, versículo 10. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão, estandarte, bandeira dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Ele voltará para adquirir, trazer para si novamente aqueles que Isaías, no capítulo 11, chama de resíduos, chama de remanescentes, chama de dispersos, chama de desterrados. Esta é a obra do Senhor, também descrita em várias passagens, tanto do Antigo Testamento, como Isaías capítulo 49, como do próprio ministério de Jesus e do apóstolo Paulo. Eles iam primeiro aos judeus para trazerem eles de volta, mas a obra também era para os gentios. Por isso que Paulo explica isso em Romanos, e ele diz que os judeus tropeçaram para que caíssem? De maneira alguma. Mas a queda dos judeus é a glória dos gentios. O plano perfeito de Deus converge para este reino, onde pessoas naturais, que não têm os corpos glorificados, juntamente com aqueles glorificados que foram arrebatados pelo Senhor, estarão neste mesmo ambiente. Pessoas já exaltadas espiritualmente, que receberam de Deus tarefas e honrarias. Lembra de Jesus Cristo dizendo, e te porei por 10 cidades. As recompensas pelo período da graça, sermos fiéis, estarmos na presença do Senhor, receberemos autoridade de Deus dentro do milênio. Este período reunirá a igreja, reunirá os mártires da tribulação e aqueles que escaparam da tribulação de forma natural. Em algum momento, que a Bíblia não diz, haverá uma ressurreição desses mártires. Também estará presente aqueles que vão nascer no milênio, pois é um período de 1000 anos. E como saber se esses 1000 anos são literais ou não? O contexto mostra isso para nós, porque nós entendemos que o período chamado de período tribulacional será um período de 7 anos, de acordo com toda aquela contabilidade das 70 semanas de Daniel, que a maioria das pessoas já conhece muito bem. Isso mostra que o Senhor, dentro desse período,
cumprirá todas as fases da sua vinda e implantará este reino que é literal. Porque neste reino se cumprirá as promessas de Deus a toda a descendência de Abraão e de Davi. A palavra de Deus se cumprirá sobre Israel. O Espírito do Senhor será derramado sobre Israel. Israel terá a sua glória de volta. O livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 40 até o 66, mostra o renovo desta glória de Deus para com Israel. Ele fala sobre a luz, ele fala sobre a glória de Israel que vai voltar, ele fala sobre um Israel que é estéril, mas que deve cantar, que as ferramentas preparadas contra Israel não irão prosperar, que eles devem se levantar porque já vai resplandecendo a sua luz, a vitória de Israel está chegando, e é isso que os judeus esperam. Nesse momento, os judeus esperam a redenção da nação de Israel e que o Messias venha. Sem iluminação, aqueles que não aceitam Jesus não sabem que o anticristo enganará eles e que o verdadeiro Messias remirá eles, salvando eles da aniquilação. E cumprir-se-á a palavra de purificação de Daniel 9, 24 a 27, citado por Paulo em Romanos 11, que o reino e a aliança será restaurado quando o Senhor tirar os seus pecados. E todo Israel será salvo. O remanescente, os desterrados, o restante, os resquícios que estarão neste período, clamando ao Senhor, glorificando a Deus, chamando por Jeová, o Deus Todo-Poderoso, virão que Jesus Cristo, aquele que fora crucificado, o Deus dos cristãos, na verdade, também é o Deus de Israel. Então, os propósitos do milênio podem se resumir simplesmente a isso: a manifestar o reinado do Messias sobre todos os outros reinos orgulhosos do mundo, esse espírito babilônico que tenta ter um governo mundial sobre a terra. Jesus Cristo terá o seu governo único mundial. A nova ordem mundial que prosperará é a de Jesus Cristo. O propósito do milênio é também concluir todo o plano profetizado pelo próprio Senhor através de seus profetas para com Israel. E também tornar Jerusalém a cidade mais importante do mundo, como a capital do mundo, aquela que sairá os decretos, a ordem e a palavra de Jesus para abençoar toda a terra. Veja o que diz Jeremias 33, 9. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. E espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Se você quer saber um pouco mais o porquê nós precisamos orar por Jerusalém, acesse o nosso canal. Nós temos um vídeo que nós falamos por que nós devemos orar pela cidade de Jerusalém. Acesse lá que você vai ver que interessante. E por que Jesus Cristo reinará dando honra às pessoas? Porque houve pessoas que negaram a sua própria vida ainda entre reinos humanos e orgulhosos para servir ao Senhor no seu reino espiritual. Veja o que diz Apocalipse no capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, há uma recompensa. Vencer porque batalhou, porque perseverou. Fé, esperança e amor. E essas pessoas que perseveraram negando a sua própria vida para fazer a vontade de Deus, essas serão governantes no milênio espalhado entre as nações de todo o mundo. Deixa o seu comentário aí. Você acredita que você estará lá no milênio governando e tendo cargos importantíssimos dados pelo próprio Senhor Jesus Cristo? Para isso você tem que perseverar até o final. Comenta algo sobre isso aí, sobre esta esperança de estar no reino de Jesus Cristo. Quais são as principais características desse período? Primeira, Jesus se assentará no trono de Davi. Tudo aquilo que foi profetizado e que Davi ficou constrangido lá em 2 Samuel, capítulo 7, por Deus revelar a construção do templo, que não seria edificado por meio de Davi, mas pelo seu filho. E Deus ainda revela mais ainda a Davi, e ele dizer que não é digno de tal coisa, que um se assentaria no seu trono para todo sempre. Uma honra a Davi
e honra a sua família. Lembra do cego filho de Timeu? Ele gritava, Jesus, filho de Davi. E esta honra dada pelo filho de Timeu mostrava, tu és aquele que se assentará no trono do teu pai Davi. Olha que interessante. Outra característica deste reino é, Jesus reinará sobre todos os povos da terra. Ele reinará de Jerusalém, não só Jerusalém. Ele reinará todas as nações da terra. As nações que não vierem reconhecer Ele como Senhor e adorar em Jerusalém, semelhante ao Antigo Testamento, a palavra, quando saiu do sacerdote, saiu uma palavra de maldição para aquela terra que não reconheceu o poderio do rei. Assim é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele reinará com cetro, com vara de ferro, porque Ele é o Rei de justiça. Jesus reinará com a igreja. A igreja estará voltando lá na guerra do Armagedon, onde julgará com o Senhor e depois reinará no milênio por este período de 1000 anos. A natureza será restaurada ao estado original. Tanto o mar morto, que deixará de ser morto, como os desertos da terra, não só de Canaã, mas do mundo, Deus restaurará uma plenitude da natureza e os animais voltarão ao estado original. Os homens terão paz, viverão muito e aquele que pecar será amaldiçoado, porque a maldição do que peca é declarada pela própria lei do Deus Todo-Poderoso. As pessoas viverão muitos anos e o paraíso de Deus na terra será restabelecido. Porém, o milênio é um grande período de cumprimento de palavra de Deus, de paz, de reino próspero, do Senhor testemunhar para todas as nações como deveria ser o governo dos homens se temessem a Deus. Um governo próspero, onde há felicidade, onde há saúde. Porém, o milênio não é o fim de todas as coisas. Não é neste período que nós permaneceremos para sempre no estado em que a terra e algumas pessoas ainda estão. O diabo, que foi preso para dar início a este período, agora é solto. E ele sai para enganar as nações, que agora o livro do Apocalipse chama de Gog e Magog, que deixam de ser apenas uma região para serem multidões de nações que se levantam contra o reino de Jesus Cristo. Isso é que é interessante. E o Senhor, pelo sopro da sua boca, desfará toda esta última tentativa de guerra contra o reino do Senhor. E aí, depois disso, haverá o grande juízo final. E depois, sim, o novo céu e a nova terra. E aqueles que lutaram, que perseveraram pela sua fé, que batalharam pela esperança que há em Cristo Jesus, que manifestaram o amor do Senhor, porque Ele nos amou primeiro, estarão para todo sempre com o Senhor. Essa é a esperança da igreja. Então nós cremos num milênio literal de 1000 anos, um reino sobre a face da terra. E se o seu sonho, o seu desejo, assim como também é o meu, conhecer Jerusalém, se não acontecer nesta vida, quando nós formos arrebatados com o Senhor, estando mortos ou vivos nesse momento, nós depois, quando voltarmos com Ele, nós iremos reinar também com o Senhor, governar também com o Senhor no milênio e teremos a oportunidade de ver Jesus em Jerusalém e adorá-lo de todo o coração. Neste período, a adoração pura e perfeita será possível porque o Senhor purificou, deu lábios puros, derramou do seu Espírito sobre todos. E agora, diferente de Isaías 29:13, que este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, agora, no milênio, Sofonias, no capítulo 3, versículo 9, diz: porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um mesmo Espírito. Uma única comunhão com todos, através do Espírito Santo de Deus. Isso é o que Deus tem preparado para nós. Então nós precisamos alimentar o nosso espírito com isso, fugir de tudo aquilo que o mundo tenta colocar no nosso coração, no lugar das coisas espirituais, transcendentes e que realmente importam. Jesus Cristo vai voltar a arrebatar a igreja, Jesus Cristo vai vencer toda a fúria do mal, Jesus Cristo vai cumprir as promessas para Israel,
nós reinaremos junto com o Senhor neste período, junto com os judeus também, e a glória do Senhor será grande sobre todos, no nome de Jesus Cristo. Se você não é um dos inscritos, se inscreva, não perca tempo. Você pode contribuir conosco deixando o seu like, e também no nosso canal nós temos playlist relacionado à escatologia, e você pode acessar essas playlists. Nós deixaremos 2 referências aqui, também relacionados à escatologia, ao milênio. Você pode continuar conosco aí, consumindo material escatológico que traz esperança ao nosso coração. O meu desejo é que o Deus Todo-Poderoso lhe abençoe em nome de Jesus Cristo.